Estamos de volta à quinta rodada. O que faremos? Um pouco de Halloween. Já jogamos muito Halloween. Agora vou jogar meu favorito, Londres, pela primeira vez. Primeiro Londres, traz o espremedor. O garoto pergunta, que Londres é essa? Nada de pular com o cavalo, só avançamos o peão. O cara desenvolve o bispo. Agora sabemos que FGH é o caminho. O cara está meio confuso, o motor joga um balde de água fria na gente, mas sabemos que é por aí, então vai em frente. Recue o bispo e avance. Temos espaço na ala do rei. Troque os bispos, coloque o rei em F2 e relaxe. Feliz jogando de Londres. Passamos o dia correndo, então estamos meio assim. O cérebro não está funcionando hoje. O cara oferece troca, a gente defende. Se ele capturar, o cavalo entra. O plano é pôr o rei em F2, fazer algum lance com o peão em G5 e simplesmente atacar. O peixinho nunca gostou de colocar o rei ali. O que fazer? Ainda dá para avançar? Vamos com calma. Coloque a torre na coluna C aberta. Veja, se você fizer o roque grande, avançamos nossos peões A4, B4, B5. Vamos atacar loucamente pelo lado da dama. Se você for para o lado do rei, atacaremos por lá como malucos. Então, o que é verdade, somos malucos mesmo. O ataque vai para onde você for. Se ficar no centro, porque está sentado, fica como um alvo fácil, como dizem. Então o garoto finalmente para por um segundo e começa a pensar. Começamos com 5 minutos e 2 segundos e agora temos 5 e 10. Mano, está no ritmo. Avanço do peão. Podemos pegar o bispo, mas por que trocar o cara? Queremos levar o peão a G5, mas o problema é que alguns garotos não capturam. Então a gente traz a dama tentando cutucar o peão em B7, que é facilmente defendido. Levamos um balde de água fria. A posição está totalmente igualada. Peixinho não está impressionado. Nunca curtiu muito. Estamos só tentando fazer perguntas. Peão em B5. Mostarda na cara. Qual é o lance? Não faço ideia. O peão em C6 está fraco. Talvez possamos pressioná-lo. Ou fazer algum tipo de jogada com o peão em A3 para impedir ele de avançar. A gente não faz ideia do que está acontecendo. Já está muito tarde no dia, quer dizer, muito tarde da noite. Como dissemos, o cérebro não está funcionando. Por isso, trocamos o bispo para levar o outro cavalo a F4 e talvez redirecionar o de C3 para E2, para abrir a coluna C e podermos dizer que temos alguma coisa. Mas, de novo, como sempre, Peixinho diz, você errou, você vacilou, perdeu toda a sua vantagem. Às vezes pense, por que tem 4 minutos e 41 segundos no relógio de xadrez? Devia ter economizado ou usado de qualquer forma. Temos vantagem de tempo, então podemos ganhar no tempo do cara se algo der errado. Mas o nosso plano é, basicamente colocar o cavalinho em E2, talvez tentar uma ruptura em G5. Após as trocas, a coluna H ficou aberta, e ele não pode pôr o cavalo em H5. Talvez estejamos planejando algo. Ele está refletindo profundamente. Moveu o peão. Agora, o que vamos fazer? Saltar com o cavalinho, cutucar o peão. É assim mesmo, é assim mesmo. Não estamos muito felizes com o lance, mas por que estaríamos felizes? Peão C5, isso parece ousado. Podemos simplesmente capturar e talvez tentar algum tipo de duplo ataque malandro. Digamos que ele entre com algum tipo de cavalinho. Podemos colocar o grandão em C3, duplo ataque, o cavalinho em C5, ataque simples, o cavalinho em F6, algum tipo de tática de cravada com a dama e companhia. Estamos mandando bem. Eu estava pensando, será que devo colocar o grandão ali? Devo colocar o grandão em A3, B4? Tínhamos muitas opções, decidimos colocar aqui. O cavalinho recua. Podemos avançar o peão para G5, explorando a cravada ganhadora. O cavalinho não pula porque a torre está caindo e após as trocas podemos recuperar a torre. O cheque de torre vem aí. Estamos indo bem, mais 1.4 para nós. A gente sente a posição, sabe que a posição é boa, mas não está feliz. Estamos jogando xadrez demais ultimamente. A felicidade meio que nos deixou. Então a questão é capturar ou talvez tentar um lance insano de peão E5 contra-atacando o nosso cavalinho pelo cavalinho dele? Aquele lance de você me capturar e eu te capturar, sabe? Então, mano, está calculando por 2 minutos e 50 segundos. Metade do tempo já passou. Mano, precisa se cuidar. Um erro e podemos apertar ele. Ele pega, a gente pega de volta. Tem que pegar a torre. A gente pega a torre. Abrir a coluna H. A torre está prestes a entrar, dar o cheque na última fileira. E a vida é doida, mano. Temos invasão na 7ª, na 8ª, o gordinho também pode entrar. E acho que é mais ou menos nessa hora que a gente começa a dar umas vaciladas. Eu sabia que estava ganhando, mas meu cérebro entrou em modo férias. Simplesmente foi pro espaço.
Colocamos o gordinho, cutucamos o cavalinho e o peão, mas ele também pode cutucar o gordinho, colocar em F8 e salvar tudo. E onde está o jeito de quebrar essa defesa? Essa é a questão. Onde está o negócio? Tem um garoto aqui, eles estão falando com você, mas a partida está rolando, por que conversar? Não, ipt e apt. Então a única coisa boa pra gente é ter o dobro do tempo. A gente realmente não quer trocar a dama porque mesmo que a gente tenha espaço, eu não vi a vitória. E é isso, essa é uma daquelas posições complicadas em que você sabe que está melhor. Mas qual é o caminho, como evitamos a troca das damas? E Fish diz, esse é o caminho, mas até agora não conseguimos nada, tipo, só fomos lá, voltamos e o Fish ficou assim. É assim que você, sabe, manobra a dama, manipula o garoto, algum tipo de negócio, e agora isso sim tá bom. Mas qual é o caminho? Coloque a torre em H8, algum tipo de artimanha, mas ele pode trocar a dama. Posso propor a troca, vamos para H8. Que maluquice foi essa? O grandão estava em D6 antes de toda essa confusão, não em C5. Então, de alguma forma, nossa dama se teleportou, a dama dele se teleportou e de alguma forma isso é melhor pra gente. Não faz sentido. Mano, ainda dá pra voltar com a dama pra salvar o cavalinho ou avançar o rei e usar a torre lá de trás pra defender. Mas as duas são duvidosas porque nossa torre vai entrar na sétima e devia ter um golpe decisivo. Só não consigo identificar qual é. O cavalinho vai capturar o peão em G6, ganhar o peão, ganhar o jogo, com o peão de F7 sob pressão. A posição está ruindo, mas já conhecemos o desfecho. Nosso cérebro está prestes a entrar de férias, e quando isso acontecer, a gente vai começar a jogar igual um completo pangaré de elo baixo. Então vamos ver onde o cérebro vai dar aquela bugada. Não vejo nossas defesas. Ele não pode jogar o cavalo em F8 para salvar o peão, pois o outro cavalo morre. Também não pode fugir com o rei. O peão em F7 vai morrer. Temos um peão a mais e devemos ganhar devagar. O mano tem 60 segundos no relógio do jogo da velha. Temos 4 minutos, 4 vezes mais tempo no relógio, e ainda estamos meio tranquilos, mas não relaxamos. É aqui que o desastre acontece. Quando você acha que está ganhando, começa a relaxar e quando desliga o cérebro, é aí que as coisas começam a dar errado. É por isso que a vovó dizia que a posição mais difícil de vencer é o jogo que você já ganhou. Algo assim. Enfim, vamos ver nossa queda. Pegamos o peão, estamos um à frente e a torre comemora. A dama talvez tente dobrar na sétima fileira para nos eliminar. O cavalo pulou tentando, sei lá, atacar o peão em D3, F3, a torre e tudo mais, e aqui eu inventei uma jogada maluca. Eu provavelmente deveria só ter salvo o novato, só salvar ele, cara, tipo, colocar o novato em B7, G7, quero dizer, G7 parece tão sólido. Você cutuca o cavalo e explora o cravamento. Ele teria que manobrar a dama. Eles estão tranquilos. Mas a gente estava tipo, a gente quer ser fã do Gotham. A gente realmente queria ser fã do Gotham. A gente estava preparando algum tipo de sacrifício insano de torre. O cara achou que era o Gotham na vida real, mas ele nem é o Ícaro ou algo assim. Colocamos a dama ali, tomamos um revés e a posição está tão boa que dá até para sacrificar a torre e ainda ficar tranquilo. Tipo, quão boa precisa ser a posição? O peão em G6 está morrendo, o de E6 também, o cavalo em G8 dorme e a torre em E8 nunca saiu. Mano, fala barra que pega o peão e corre. Só pega e vai. Por que a gente está pensando em qual jeito pegar? Acho que dama toma, peão toma. Ambos são bem arriscados. Dama toma parece ruim e a gente pegou com o cavalinho. Estamos felizes, temos um peão passado correndo para a glória. O Broke pode oferecer uma troca boba de damas. A gente podia trocar, mas pensamos, por que a gente vai trocar? Vamos dar o cheque, deixar o rei correr. Não dá para avançar o peão, a gente pega ele. E agora precisamos descobrir como fritar o rei. O rei está tão exposto, 15 segundos para ele, mas a gente não pode avançar o peão para P4, mas o rei corre. Dá um cheque em D4, o rei corre de novo. Dar o cheque em D4 é armadilha de iniciante, esperando que o rei vá para C6 e receba cheque em E5. Na verdade a gente está armando uma armadilha de principiante, esperando que ele cometa algum erro bobo, mas obviamente ele não é tão burro assim. Agora ele volta para trás, ele está meio seguro. Podemos dar outro cheque em B4, esperando essas armadilhas de principiante. Não é ideal, podemos voltar para F4 e repetir a jogada. Beleza, a gente entra na furada com o cavalo, perde a vantagem. Armamos umas armadilhas para dar cheque em E4, mas não é por aí, o rei está fora de perigo. Nosso cavalinho de algum jeito tá entrando no jogo. O cara tá com 9 segundos, mas tá de boa.
Por que tá de boa? A dama sai procurando. Quer dizer, não sai. A dama estava sob ataque, então ela só se salvou. A gente tem um peão passado, o cavalinho dele em G8 tá dormindo, a torre ainda tá dormindo. A gente sabe que tá bem, mas o cérebro fica, como é que eu ganho isso? Tipo, onde empurramos o peão? Salvamos o cavalinho? Agora o cavalinho dele vai entrar na festa. Se for para F, volta rastejando. Nossa vantagem de mais 3, 4 caiu para só mais 1,7, 1,7 não 17, e a gente comete mais um erro. É assim que a coisa desanda. Mano, oferece a troca de damas. Será que a gente consegue enganar? Acho que não dá. Podemos dar um cheque bobo ou cutucar o cavalinho, mas o senhor cavalinho está feliz pulando, pode até trazer a torre para salvar 5 segundos. Ele tá de boa, mano, tá frio como gelo. Hora de avançar nosso peãozinho. Faltam 2, 3 lances para virar dama. Empurra a qualquer momento. Você sabe o que dizem, peões passados foram feitos para avançar, então vamos fazer isso, acredita. A gente viu uns fantasmas, achou que ele podia avançar o peão para D4, pular o cavalo para F5, contra-atacar. Começamos a entrar em pânico, não é uma boa hora. Temos 10 vezes mais tempo que ele e ainda vacilamos de novo. Outra entrega. Esse cheque é péssimo, inútil, nem dá para avançar o peão para G6. Não consigo enxergar isso, cara. Que mal estamos jogando. Estamos entregando uma posição totalmente ganha. Agora o cavalo ameaça o peão em E3. O cavalo foi para C3 e voltou para E2. O que estamos fazendo? Mais uma entregada. Agora a dama está presa. A gente pode trocar as damas e tentar espremer esse final, que agora está igualado. Pode recusar a troca, mas aí a dama vai entrar em C2 ou em algum lugar e incomodar a gente. O cara tá transbordando confiança. Ele tá tipo, o quê? O cara tava esmagando a gente, mas agora não tá mais. Embaixador na cara, o rei tá fora, é hora de avançar o peão. Você tem que fazer alguma coisa. Podemos levar o cavalo para G3 para tentar uma troca, mas parece tão arriscado. Voltamos com ele. Por que estamos preparando as peças para o próximo jogo? Todas as peças voltaram. Há uma armadilha de principiante para cheque em E4 com a dama. Precisamos recusar. Agora estamos em pânico e só restam 30 segundos. Deixamos a areia escorregar da mão. Ao apertar demais, acabamos perdendo tudo. A areia simplesmente escapa. Ok, nada de entregada da dama do nosso lado. A dama vai entrar pelo outro lado. Avançamos o peão? Se o cheque não for arriscado, movemos o cavalo para cobrir todas as opções de cheque. A dama entrou. Peixinho disse que aparentemente foi um erro. Não sei porquê. Talvez o peixinho ache que depois de algumas trocas nosso peão passado avança. O peixinho acha que tem um jeito de fazer o peão correr. Eu não vejo isso. Tipo, a torre pode ficar em G8. A gente coloca o peão em G7, mas como é que ele vira dama? Tipo, um salto quebrado e simplesmente ganha. Meu cérebro não conseguiu entender como sempre. Ele tentou o melhor que pôde, mas acabou chorando. Talvez o plano fosse avançar e depois talvez colocar o cavalinho em E7 ou algo assim. Mostarda. Ah, não. Cometemos um erro. Ele captura, a gente captura e perdemos o peão. Agora estamos perdendo. Podemos mover o cavalo, capturar peões e igualar de novo. O tempo passa. 5 segundos pra gente. 7, 9, 10. Jogo da velha. Sem tempo. Íamos pegar outro peão, mas ele salvou. Avançamos o peão passado. O rei dele está perdido. Torre presa, nosso cavalo seguro. Pressão do tempo intensa, mas o cavalo segue tranquilo. Vamos ativar o rei, capturar todos os peões e ir apertando devagar. Isso foi uma montanha-russa meio cambaleante. Uma espécie de montanha-russa, né? Vamos pegar o peão. Não podemos vacilar agora. A gente não sabe como ganhar porque somos meio ruins nesse jogo, mas vamos descobrir. Um avanço de peão de cada vez. 13 pra gente, 2 segundos. O mano quase perdeu pelo tempo. O cara nem sacrifica a torre. Avançamos esses peões por falta de ideia. Podíamos ter avançado o peão da coluna A, o que ajudaria na tarefa. Mas esquecemos dos outros peões no tabuleiro. Que movimento aleatório é esse, cara? Só avança B3 a 4. Distrai ele e faz o lance. Seu cavalo não vai carregar sozinho. Ah, você tá todo enrolado. Você realmente não sabe jogar xadrez. Você realmente não sabe jogar xadrez. Ainda estamos ganhando, o que é bom, mas a técnica para converter a vantagem é péssima. Vou mentir. Certo, ele perdeu pelo tempo. Ainda bem porque o xadrez estava péssimo.